Ou Namah Shivaya, tentativa número 44 para honrar o título da live, Claquete, Perseverança. né? Claquete. Estamos aqui reunidos. Matheus, o pessoal queria saber... Peraí, deixa eu voltar aqui, que eu acho que agora a gente vai conseguir essa história toda. O pessoal aqui comentou que você começou a falar que você decidiu vir para o Brasil no último momento, e o pessoal queria saber o final da história antes de falar de perseverança. Então não tem ainda o final da história, porque a gente está no meio da história. E eu cheguei no Brasil há 48 horas atrás, praticamente, né? E tá sendo muito doido, porque ontem uma tia minha morreu de Covid. E eu tava no meio de uma aula, eu tava dando uma aula e minha irmã me ligou, urgente, acorda mamãe, não sei o que lá. E é muito louco, eu não sei, porque eu não venho ao Brasil há 2 anos, né? E tá muito diferente o Brasil, tipo, pós meio de pandemia, pós essa loucura dos últimos 2 anos. Então eu vim num caminho azucrinando a vida da Lari, que foi minha condutora, né, designada dessa viagem. Da missão toda. E eu tava falando pra ela, cara, a gente tem muita coisa pra mudar, né? Pra melhorar e pra servir, pra ajudar. E eu fiz direito também, né? Primeira formação foi direito, eu estudei na UERJ, eu não morei fora do Brasil a vida inteira, eu tô há uns 8 anos fora. Mas cada vez que eu venho, eu vejo a quantidade de trabalho que tem, né, pra gente fazer. Tem tanta gente precisando de ajuda. Então, e chegar aqui no santuário e ver, tipo, o Nandi, por exemplo. Então, é muito infinito. É tipo o trabalho que é infinito, que fica só cada vez mais infinito. Então, eu acho que o tema da live de hoje é importante, porque não tem nada que me prende mais do que essa questão da perseverança. Porque se você murchar, né, eu acho que é fácil de murchar. Tipo, você olhar em volta e ver, cara, o quanto de gente está morando na rua, o quanto de mestres animais que estão precisando de ajuda, o quanto de gente está doente. E não tem como escolher uma coisa ou outra, não tem como você falar que uma causa é mais importante do que a outra, né? Todas elas, é tudo vida. É tudo vida. Então, assim, isso só me dá, vir aqui e ver tudo que está acontecendo, só me dá mais energia, é o contrário, eu não murcho, eu fico com mais... Exato. Mas é uma coisa muito louca, porque é uma energia meio que essa coisa do Shiva, né, da energia de... É quase como se fosse, ao mesmo tempo, uma coisa de amor, de compaixão, de raiva, do tipo de energia de levantar e falar, ó, a gente tem que lutar, não tem outra coisa pra fazer, né? E isso é muito interessante falar, que algumas pessoas vindo no santuário, elas sempre comentam isso, de, nossa, é muito triste, é muito... E eu comento exatamente nesse ponto, essa tristeza deve ser combustível, porque não vai mudar nada a gente sentir essa tristeza e abdicar da luta. O que vai mudar é a gente processar tudo isso, ter a coragem, inclusive de perseverar na nossa tristeza até atravessar, lá ele falou disso numa outra live, ou seja, atravessar o próprio inferno, né? Ou seja, se tá no inferno, continua andando, chegar no final disso e levantar para o serviço. E para mim o serviço começa aí, quando você põe a tua dor do lado e vê a dor do outro. Agora, até a hora que você tá vendo a tua dor, você fala, eu não quero participar disso nada, porque pra mim dói, então eu não quero sair, não, pra mim, é muita coisa, não, pra mim, e o mundo tá cheio de pra mim, e tá com pouco do outro. Então é esse lugar, cada vez que faz uma passagem, cada vez que a gente planta alguém, é isso, ou seja, esses são privilégios. Esse aqui, ó, vocês estão vendo o estado dele, com poliartrite aqui, recebendo um carinho, esse é privilegiado. Sim. Esse, nesse estado, é privilegiado. Sim. Agora os que estão aí fora, não. Então se a gente realmente tem isso tudo e não persevera, não é resiliente, não encontra essa força, e eu me identifico super com a tua fala, super, porque eu queimo dentro, exatamente nesse lugar, tipo, a gente tem que arder agora pra fazer alguma coisa. Eu acho que tem gente que é mais pacífico, mais tranquilo. Eu acho que a gente é meio... Eu brinco, eu chamo a Paty carinhosamente Vocês dois, né? Vocês dois. Nós dois. Eu chamo a Paty carinhosamente de mestra búfala de fogo. Porque eu falo que ela é tipo uma búfala e que é tipo... E eu me identifico muito com essa energia, assim. Que eu acho que mal canalizada essa energia vira uma ira, vira violência contra outras pessoas, né? Mas mais ou menos canalizada, ela vira serviço, basicamente, né? Exato. Mas eu tenho uma ira, tipo, tenho uma fúria que me move também de querer ajudar e de querer servir. Sim. Que não é tipo uma coisa iluminada do Himalaia, é o contrário, não, né? é um negócio que queima, tipo assim, vamos, pra mim é um negócio de campo de batalha, não é um E lugar acho que pra muitas pessoas que vêm aqui de vivência também, Paty, além da ira, vem uma tristeza, mas é uma tristeza que tira aquela pessoa do lugar comum que ela tava. Isso. Que de repente ela nunca teve
teve contato com o bezerrinho da indústria do leite. Afinal, o leite é só ir lá tirar da vaca. E isso faz, de repente, é a gota d'água que ela precisava para daí ela perseverar e, de repente, continuar no veganismo. Exatamente. Então também tem um lugar de tristeza das pessoas que faz elas se moverem, né? Sim, sim, sim. E essa, inclusive, é uma das belezas do Sansara, uma das belezas de estar aqui. A gente costuma comentar muito que se a gente pensa, ou seja, dessa filosofia, vou colocar aqui do budismo, que tem mundo pra cima, mundo pra baixo, no hinduísmo a gente também tem isso, aqui é um lugar muito atraente pra evolução, porque não é tão prazeroso, porque quando tá prazeroso você não quer mudar nada. Então a gente costuma falar muito isso, então agradece, porque não é sempre gostoso. E quando não é gostoso, você quer mudar, quer sair. Então estamos no lugar certo pra gente evoluir através da nossa evolução, evoluir o outro também. E o outro evoluir a gente porque tá dando a chance da gente sentir compaixão e ir pro serviço. Em vez de parar dentro da casa da gente e ficar falando, bom, não tá acontecendo nada, e, ou seja, tá muito doído pra mim, então não vou sair pra luta. Não funciona. A gente precisa fazer alguma coisa. Conta um pouquinho da história da Filomena para as Claro, pessoas e claro. quem é a Filomena Claro, e por que claro. ela chama Filomena. Paty, põe o filtro que dela aparece ali do lado pro pessoal. Claro, quero filtro. Hoje você mesmo Vai. pode colocar o É filtro. bom que tá todo Deixa eu mundo achar. junto. Aqui. Acho que foi. Colocou? Peraí, vamos Acho que ver. ela aparece ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, apareceu. Aparecemos aqui todos com filtro. Bom, então, a mestra A mestra Filtro. a mestra filtro, exatamente. A mestra... Aqui eu tô tentando, peraí. Aqui. Acho que tá Aqui, massa, ó. sim. Tá, Tá bem né? legal, hein? Tá, sim. É só manter a firmeza Cinco. isométrica. É, isso. somos 5, somos Kali, 8. vem cá, Kali. Pelo amor de Deus, ela vai na cabeça de alguém. Ela vai ficar, tem o Soul Ashram e vai ter Soul Kali na cabeça de... Não, É Kali. só chamar, tá vendo? De sacanagem. Agora eu quero também. Vem, Seis, Kali. somos Vem, seis. Kali. Senta do lado do Nandi, que já tá a família toda junta. Exato, A exato. Kali, o Nandi. É que ela toca o terror, ela não pode. Kali, se você quiser, você pode ir aqui, ó. Você é a mestra da semana passada. Gente, close no Matheus apaixonado no Tá Mestre completamente Nandi. absurdo. Eu sou facinho, meu coração é muito fácil. Bom, gente, colocar um pouquinho aqui da história da Mestra Filomena. Sim. A Mestra Filó, ela veio... A gente... Também, uma nota antes do resgate ou da condição dela, muita gente tem uma idealização sobre como é viver no santuário. E óbvio que é maravilhoso estar aqui aos pés deles, mas a gente encara passagem o tempo todo. A gente lida com a doença o tempo inteiro. A gente tem uma dificuldade imensa para manter uma conta de 60 mil reais por mês. E além disso, a gente faz divisa com pecuárias de leite de corte. Inclusive, o vizinho, cerca com cerca nossa, ele é o responsável pelo açougue da cidade de Camanducaia. E ele, inclusive, tem todo o procedimento de abate na propriedade dele. Isso significa que a gente escuta a passagem deles. E também na outra propriedade da frente. E para trás tem uns mestres bois para engorda, para corte. O que eu quero dizer aqui é que pra gente também parar de idealizar um pouco a vida e realmente olhar para a realidade e fazer alguma coisa com o que a gente tem. Porque as condições ideais, elas não existem nesse plano. A condição ideal aqui é a gente fazer o melhor com o que a gente tem à nossa disposição. Essa é a condição ideal. Não é a gente esperar idealizações. Bom, e aí dentro disso tudo, a Mestra Filó sai desse lugar, porque é comum o quê? Como os bebezinhos procuram as mães, eles geralmente fazem as cercas para as mães não passarem. E os bebês ficam um pouco à revelia. Por que acontece isso? Porque no fundo eles acabam voltando para as mães. Só que algumas vezes esses bebês são subestimados. Por qual razão? Porque mesmo escutando as mães, e eles são super inteligentes, então é como, eu escuto no meu coração como que a mãe dizendo, olha, tudo bem que você não volte pra mim, mas vai ser livre. E aí aconteceu que a Mestra Filó e 2 irmãozinhos não voltaram pra mãe, ainda sendo muito pequenininhos. E eles vieram pro santuário. E eles corriam e brincavam e se escondiam. E a gente sabia, ou seja, eles... Ontem teve uma live com a doutora Maria Letícia, ela explicou do ponto de vista legal, o Matheus também aqui como advogado, esses seres, ao contrário do mestre cachorro, eles são propriedades. Propriedade de alguém. Então a gente mantê-los não é sequestro. Sequestro é de ser. É roubo. A gente tá roubando uma coisa. A gente não pode mantê-los. O pecuarista veio até aqui depois de alguns dias para pegá-los. Eles vieram em 3 homens. Cada um deles com um saco. A gente conversou, enfim, tentando para que a coisa fosse de uma forma bastante gentil. Só que a gentileza, quando a gente está falando de um pecuarista com um mestre animal, é algo sempre bruto.
a simples presença deles, você vê como eles todos estão calmos, quando ele estava aqui, todo mundo, o Shapiro fica pulando em 2 pernas, é um negócio impressionante, eles percebem que tem alguma coisa de errado. E aí pegaram um mestre porquinho, um irmãozinho, e colocaram dentro do saco. Depois pegaram um outro e colocaram dentro do... E todo mundo gritando horrores e a gente, enfim, tentando amenizar a história e conversando. E lembrando sempre, eles podem fazer isso, é propriedade particular. Aí a gente deu autorização dentro do santuário para pegar, porque a gente não conseguia levá-los até lá. Eles abdicaram da mãe para estar aqui. Aí entra uma segunda parte da história também, que na verdade a mestra Filó se resgatou porque ela veio para cá, mas ela teve ajuda. A mestra Ditinha, quando ela começa a ver a movimentação e a ficar tensa, eles são extremamente inteligentes. A mestra Ditinha é uma mestra porquinha também. São extremamente inteligentes. O que ela faz? Ela levanta e ataca o pecuarista. Ela morde a perna do pecuarista. E ele é obrigado a soltá-la, soltar a mestra Filó, que imediatamente sai voando para todos os lados e que ninguém mais consegue achar. Então a gente conversa com ele e ele concorda em cedê-la para nós. Então essa foi a história dela e a perseverança dela vem de simplesmente... Não foi um dia que isso aconteceu, ela ficou semanas aqui, ela e os irmãozinhos dela. E eles vinham, tentavam, até que por fim eles falaram, eu vou ter que ir com um saco pra pegar, porque elas não voltam e a gente não consegue. Nem com comida, nem com nada, nem com a mãe. E elas não voltavam. Então isso fala muito pra nós a respeito dessa inteligência deles também, da ciência. Eu vejo, não sei a opinião de vocês a respeito disso, queria escutar, mas é muito comum a gente achar que o homem é mais inteligente. E aí eu vejo como os mestres animais se comunicam. Aí eu vejo a sabedoria de uma mestra árvore capaz de hibernar no frio. Aí eu vejo telepaticamente como esses seres falam conosco. E aí eu fico imaginando, nossa, e a gente acha que a gente escrevia na parede da caverna, que a gente é inteligente e os caras telepaticamente falam com a gente, inclusive durante o sono. Então tem alguma coisa fora do lugar. Passo a voz pra vocês comentarem. Vivenciando aqui, Paty, principalmente nos momentos de passagem, a gente vê o quanto é bonito, o quanto a gente, de repente, trata a morte como uma coisa ruim e triste, e aqui a gente vê uma harmonia entre eles e eles velando os seus. É tanta coisa que a gente observa em pequenos momentos e que a gente não faz no dia a dia e que a gente negligencia no dia a dia. Onde que você vai ver essa convivência pacífica entre eles? Você não vê aqui... ninguém, tirando a Kali, né? Kali é um caso à parte. Mas você não vê o que a gente faz com outros seres humanos acontecendo aqui. Então, eu acredito que, como a gente coloca no ashram, a gente se coloca numa posição de aprendiz, é exatamente essa posição que a gente devia manter sempre com todos os animais. Eles como mestres. Não é nem a gente como igual, é a gente como aprendiz. Eu acho linda essa ideia da mestra porquinha, porque... Eu acho que quando é uma búfala e tal, talvez para as pessoas... Você tem essa ideia, né, de que é um animal, de que não tá numa fazenda e tal, mas o porquinho é um animal que eu acho que todo mundo vê como comida, né? A gente tava passando aqui no caminho e é tipo o melhor tocinho, o melhor torresmo de não sei o que. Então, você ser discípulo de uma mestra porquinha é muito lindo, né? Você tá pegando um animal que é muito comumente usado, né? E você tá colocando ele numa posição mesmo de uma pessoa, de um ser que pode te ensinar muita coisa. Então, é um exercício de humildade, eu acho que muito grande mesmo, é muito lindo. E realmente, assim, eu não moro aqui, né? E eu viajo pra caramba no mundo. Lá na Índia a gente tem muitos contatos com a gir, né? Que é um tipo de vaca que ela é marronzinha e ela é bem sagrada, né? Dentro do hinduísmo. E as pessoas que convivem com as gir, eles falam, né, disso que você estava comentando, de como você se entende, né, como eles falam e como você realmente tem uma relação muito pessoal. Agora, os porquinhos são mestres que realmente todo mundo diz que é como se fosse um cachorro mesmo, doméstico, que tem uma inteligência de relacionamento, de contato e que estão sempre fungando as coisas e eles entendem muita coisa pelo cheiro, né? Pelo cheiro e também pelos dialetos. Eles têm dialetos diferentes, iguais ao que a gente escuta e estudo, por exemplo, de uma mestra baleia, um mestre golfinho, a inteligência deles se equipara a isso. Então, realmente são seres muito subestimados, né? E muito distorcidos na nossa percepção. É curioso, você falou isso da coisa do torresmo, eu não posso deixar de comentar,
Muita gente fala sobre vir aqui no sul de Minas Gerais e que essa linguiça caseira que é feita de uma maneira carinhosa e de família para família. Carinhosa é muito bom. Carinhosa é ótimo. E aí, uma das coisas que eu acho importante a gente entender desse contexto, quando a gente fala de uma pecuária grande ou de um sistema de abate grande, a gente fala de um tipo de crueldade e a gente fala de certas características. Outros pequenos ou menores, a gente fala de outras características. Então, por exemplo, uma grande, ela tem uma fiscalização mais acirrada. E ela vai visar o quê? Não o bem-estar do mestre animal, mas que aquele produto seja favorável para o consumo de humano. Quando você vem para o sul de Minas Gerais, com essa ilusão do queijo e da linguiça, por exemplo, quando a gente resgatou a mestra Editinha, essa que resgatou a mestra Filó aqui dentro, mordendo a perninha do pecuarista, o que aconteceu, ela tinham vermes que saíam que eram maiores que ela. E quando eles fazem a linguiça, eles não limpam o intestino, eles colocam tudo junto. E isso é o que as pessoas chamam de proteína. Eu não posso deixar de comentar isso para quem acha que essa proteína é saudável. É mais forte que eu. Não, e é muito impressionante. Eu acho que pra vocês que estão aqui com a gente, acompanham, estão sempre vendo as lives da Paty, participam das lives de domingo, que são um momento bonitinho, né, pra gente sentar e não comer, né, junto, que originalmente a gente ia comer alguma coisa junto, mas ninguém nunca come nada, tá todo mundo em jejum. Inclusive o Matheus está em jejum hoje, ele sempre está comendo, ele está em jejum. São 10h40 da manhã, mas ninguém ainda comeu nada, e a gente falou, acho que depois da live, depois que a gente for lá buscar o leite, depois que a gente der de mamar pra não sei o quê, depois da gente passar um pano no santuário 6 horas vai dar tudo certo. De repente, quem sabe, né, o Fernando não traz um hummus. Ele tava na live, inclusive, Fê. Fernando, se você estiver na live, salvação. O Fernando ficou de trazer um hummus pra gente ter pelo menos alguma coisa pra gente comer hoje. E eu acho assim, se vocês nunca tiveram esse tipo de contato ou esse tipo de percepção, de repente dá pra acreditar nessa ideia de que, mas é um abate humanizado. Né, de que tem um jeito de você humanizar violência. E eu acho que dá pra humanizar a violência, porque é uma coisa tão humana, né? A gente ser violento uns com os outros. Sim. Mas não, se você sentar e você fizer carinho num bebezinho que fazia parte desse sistema de violência, vai depois tomar um copo de leite, tá entendendo? Tipo, e você vê, ou como a gente tava dando leite pros bezerrinhos hoje, e você vê de quem que é aquilo ali, entendeu? E eles precisam, e eles tomaram tipo litros e litros e litros. E se você pensar que dentro de uma indústria leiteira, eles não iam tomar esses litros e litros, porque esses litros e litros estão indo para seres que não precisam mais tomar leite nenhum. Na vida real era dele por direito, né? O quanto ele quisesse. E ele nunca seria separado da mãe dele. Então tá tudo ao contrário. Exato. E daí a gente vindo pra cá, Paty, a gente tava vendo também esses postos que tem aí na rodovia, e daí sempre tem um animal feliz, né? Sempre tem um frango sorrindo, apontando, ó, frango assado. Exato. Podia falar. Rei da bisteca. Rei da bisteca, acho que tem também. Já que a gente começou a falar em marcas aqui. Tem vários exemplos disso. Mas é sempre um animal felizão, Sim, né? exato. Morto, exato. Morto, exatamente. E não morto, simplesmente, assassinado. Assassinado. Né? As pessoas não conseguem. Porque a nossa cultura, a gente é criado, eu fui criado assim, vocês foram criadas assim. Quando tem aquele frango sorrindo, você pensa, cara, que legal, ali é o frango, né? Você não pensa que é o frango que tá sorrindo, é o que eu vou comer um frango que tá sorrindo. Ele não tá sorrindo E mais. daí a gente vê essa maquiagem atrelada a pessoas falando de abate humanitário, que nada mais é do que um choque no mestre porco ou uma pistola pneumática no mestre bovino. Sim. O que tem de humanitário, né? Exato. O que é humanitário, então? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa ter isso claro também quando a gente está falando de redução de danos. Por exemplo, quando a gente vai para a Índia, o Matheus provavelmente viu isso lá, as mestras vaquinhas, elas ficam presas pela cabeça e elas passam a vida toda só ficando em pé e deitando numa sujeira absurda. Na maioria dos lugares é assim. E os bebezinhos fora, eles não têm muita sofisticação, então às vezes você encontra até bebezinhos com fungo de alfabete. É um absurdo, assim. Se a pessoa vai e tira, aí ele vai mamar pra estimular pra pessoa tirar de novo e ela tirar o leite pra ela. Então é uma vaca comunitária com um bezerrinho que não mama nunca. Exatamente. E aí a Índia hoje, ela é uma grande exportadora de couro. É a segunda maior, eu acho, que do mundo hoje em dia. O Brasil é o número 1, acho que a Índia é o segundo maior exportador de carne do mundo hoje. Exato. E eu lembro de conversar com colegas meus, hinduístas, né, que falam, a gente não consome
E eu tentava explicar pra eles, mas você tem noção de que o leite ele é conectado? Porque parece que são duas indústrias que não tem nada a ver. Exato. E eles falam, não, mas a gente vai no Goshala, você vê as vaquinhas andando na rua. Eu falo, mas tem um monte que você não vê, porque não tem como alimentar 1 bilhão de seres humanos de leite sem ser um monte de vaca para descarte, para essas coisas. E é muito difícil, e para pessoas que estão às vezes aqui ouvindo a gente agora, é difícil você olhar para sua realidade e ver que muito do que você acredita que é normal, não é normal. Né? Muito do que você acredita que é verdade, não é verdade. A gente naturalizou, né? Exato. É só as coisas, eu acho que a gente trata como normal o que é comum. Então a gente acha que é normal a gente comer o mestre animal, porque se tornou comum, mas não é normal esse sistema de produção que trata desse jeito e que faz. E quem quiser justificar nos antepassados, eu quero lembrar que mesmo os antepassados eram presas e não tinham geladeira. Então na hora que matava o sujeito que está deitado e os antepassados que estavam tentando matar o que mataram aquele ser, os dois eram presas. E os dois tinham que se salvar de algum jeito. Um já estava perdido. Então aquele não ia conseguir, ou seja, o consumo era mínimo. E ninguém fazia promoção, e ninguém colocava, armazenava e perdia. E o sistema de redução de danos que eu estava colocando é que, por exemplo, na Índia, quando a gente vê isso, essas pequenas, quando a gente fala da exportação, para matar esses seres, muitos dos lugares ainda usam sistemas de martelo, de marreta. E isso o que acontece? Imagina a força, mesmo que seja de um homem forte, contra um mestre touro, que às vezes pesa 800, 900, 1 tonelada, e se defende com a cabeça. É muito difícil. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar, mas aqui perto a gente já escuta. Eles são minutos e minutos. Às vezes leva 15 minutos para conseguir realmente tirar a vida com martelada na cabeça. É algo que ninguém quer testemunhar, mas eu vejo importante a gente, de novo, rasgar essa cortina, rasgar esse véu. E aí o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, da pistola e de tudo isso, a gente está falando de um sistema de redução de danos. Então, se a gente tem a oportunidade de, enquanto isso, fazer a conscientização, a gente precisa fazer de tudo e trabalhar de todas as formas possíveis. Por que eu estou colocando isso? Porque tem algumas ONGs que estão tentando entrar na Índia, como a própria Mercy for Animals, tentando dar, ou seja, para que enquanto a gente faz a conscientização, não deixar esses seres 20 minutos dessa forma. Aqui todo mundo é da mesma maneira. Então, é muito trabalho. Como o Matheus falou, é trabalho para todo lado que a gente tem para fazer. Agora, o fato da gente tentar matar alguém, ainda que de maneira humanitária, não justifica matar. Por isso que a solução final é sempre o veganismo. E é uma opção, né? Hoje você tem muitos lugares no mundo, tem muitos lugares no Brasil que você não tem opção e aí você segue a tua rotina familiar e a herança da família e tal. Mas a questão é que eu acho que para a maioria das pessoas que estão aqui vendo a gente ou que vão ver a gente depois, é uma opção. Quer dizer, você mora num lugar que você pode ir no mercado e no mercado você pode comprar feijão, arroz, lentilha, você pode plantar legumes, você tem opção. Então, você tem a opção de um sistema de violência e uma opção de um sistema sem violência. Se você não tem opção, a gente tem que melhorar muito a sociedade de muitos lugares para você ter a opção, para você passar a ter a opção. Mas se você já tem a opção, você precisa fazer essa opção. Porque tem um sofrimento do outro lado, entendeu? Tem um bichinho que não consegue se mexer por causa desse sistema de violência. E nenhum tipo de violência faz sentido. Eu acho que você estava falando da normalização, né? Eu sou médico de seres humanos, né? Então, eu falo muito sobre isso sempre nas lives do Vida Boa também, né? Sobre a normalização do sofrimento. Esse é um mês, por exemplo, Outubro Rosa, é um mês que a gente fala muito de saúde feminina. Sim. E é muito interessante porque a gente está um mês inteiro falando sobre você, depois da menopausa, você não precisa sofrer. O sofrimento, a menopausa não é um movimento de sofrimento. Você não precisa sofrer na menstruação, você não precisa ter cólica menstrual. O corpo feminino ele não veio quebrado. Exato. Né? O fato de você estar numa sociedade que a maioria das mulheres sofrem na menopausa é um problema da sociedade, não é um problema dessa mulher. E a gente e só me fala disso, né? Do quanto trabalho que a gente tem pela frente de educação, de conscientização, da saúde, da opção para as pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente cria conteúdo nas redes sociais, o que a gente está tentando fazer é democratizar o acesso a essa informação para a pessoa saber que ela primeiro tem opção, para depois ela poder aos poucos digerir, né, a opção que ela tem, para depois ela poder fazer uma opção melhor. E não é só em relação a ser vegano, mas em relação a ser mais saudável, ser mais livre, acordar de manhã e não ter dor nas articulações, poder
Se você tem uma netinha, brincar com a sua netinha de manhã, porque eu falo sempre, né? Saúde é liberdade. Quando você tem saúde, você consegue viver a vida que você pode viver, né? E eu acho que quando a gente fala de vida, né, e de liberdade, eu não posso ser livre e saudável em detrimento de outro ser vivo. Em detrimento da Paty. A Paty vai se ferrar, não tem como, tem que ser todo mundo. A gente não tem opção de ser uma pessoa só. Sim, sim. E eu vejo muito que esse conceito, ele é edificado aonde? Aonde a gente foi criado socialmente, não importa se na Europa, no Brasil, no Oriente ou no Ocidente, que é o quê? É o egoísmo. Você, se tá bom pra mim, eu ignoro todo mundo. E é isso que eu acredito que seja o cerne da questão quando a gente fala de veganismo, quando a gente fala do que quer que seja, até na saúde pessoal, quando a gente fala do egoísmo, da nossa ilusão de pensar que é bom porque eu tô tendo prazer. Então eu vejo a curto prazo, mas eu não vejo a longo prazo. E isso desde droga, cigarro, sexo, comida, tudo. Então a ignorância e o egoísmo são dois objetos de estudo que eu vejo muito pessoais para que a gente realmente consiga, muito mandatórios na verdade, para que a gente consiga fazer algo melhor por esse planeta. Eu não acho que a gente tem opção. Se você tá num momento da sua vida que você ainda não tá num lugar de segurança e de saúde, eu entendo, você precisa reestabelecer a sua segurança, você precisa comer, você precisa garantir a sua segurança, a segurança da sua família, né? Se você já é saudável, aí você começa a cuidar da galera que tá em volta de você. E aí depois que a galera em volta é mais saudável, você tem que cuidar da sua cidade, do seu estado, do seu país, e depois alguma hora isso vai ficando cada vez maior e vira o mundo inteiro. E de repente vai começar sendo os seres humanos inteiros. Depois os seres humanos tem que ser todos os seres vivos. Porque enquanto tem sofrimento, tem sofrimento. E eu acho que assim, é uma luta que é muito louco isso, porque eu, por exemplo, eu estudo um sistema que tem milhares e milhares de anos, né? Eu sou receptor e guardião de um sistema, né? Que é o Ayurveda. E os meus antepassados ayurvédicos, eles morreram passando esse sistema de... Eles não ganharam essa guerra, digamos assim, né? Eles não ganharam essa luta, não tem como ganhar. É um negócio que você já entra, a gente já sabe que a gente já meio que perdeu, mas a gente vai lutar mesmo assim porque não tem outra opção. Sim. Você tem a opção de não fazer ou você tem a opção de fazer o melhor que você pode o tempo inteiro, todo dia, enquanto você tá acordado e tem energia. Então não tem opção, entendeu? Então eu acho assim, se você que tá aqui na live, você já está com segurança e com alimentação adequada e tal, você precisa servir. Porque viver é servir, não tem outra opção, entendeu? Eu pelo menos não vejo outra opção. Eu acho que a Patrícia não vê outra opção, eu acho que a Lari não vê outra opção. Então a galera que tá aqui na live de hoje não vê outra opção. E talvez isso para muitas pessoas sirva de nada, então você já saiu da live. Mas se você tá aqui na live ainda, isso tem que fazer sentido para você. E se você tá precisando de ajuda, eu espero que você encontre essa ajuda. E se você já tá num lugar de segurança, agora é a hora que você passa a ajudar. Porque senão não tem como, entendeu? Não dá pra você ser feliz sozinho, não tem como. Se você escolher não ajudar e você vai ficar em casa vendo Netflix, você vai ver aos poucos esse buraco, ele aprofunda, e você vê que a vida não tem muito porquê você ficar ali só vendo Netflix o dia inteiro sem fazer mais nada. E aí você começa a fazer parte do problema, né? Não da solução. E as crises acontecem também, né? Porque vem um aspecto de mentir pra gente também. Porque cada um vai se sentir parte desse problema, tendo essa disposição e fugindo dela, porque existe alguma disposição. Mas fugindo dali, aí começam as crises existenciais. E aí começam problemas debaixo da pele que acabam, inclusive, somatizados. Então, a coisa realmente... Eu vejo essa questão do serviço e do sofrimento como a gente imaginar que a gente tá com fome. A gente tá com fome, todos nós com fome. E a gente chega num banquete vegano e estamos lá para o que quer. E quando a gente senta ali para comer, ou mesmo sem sentar e começa a chegar nessa mesa, a gente percebe que tem pessoas famintas a nosso redor. Então a pergunta é, a gente simplesmente come desse banquete ignorando todo mundo? Ou a gente só se sacia nesse banquete no momento em que todos tenham acesso a esse banquete? Para mim, serviço é isso. Serviço é a gente abdicar de alguma coisa pessoal para que todos comam do banquete. Independente da gente estar ali olhando para aquilo e falar, mas seria mais gostoso se eu não participasse disso, porque o mundo tem muita dor, porque eu não aguento ver a condição do mestre Nandi, porque eu não aguento saber dessas histórias, eu não quero nem ver esses documentários, eu não quero nem saber dessas crianças sofrendo, eu não quero nem saber da situação do preto, da periferia, eu não quero saber de abuso contra a mulher, eu não quero... Sim, a gente precisa saber.
E se a gente faz essa opção de não saber, a gente está usando o quê? Abuso de livre-arbítrio. Porque a gente poderia e não fez. E por isso que eu concordo muito. A gente não, dentro de retidão, a gente não tem escolha. A gente só tem escolha se a gente sair da retidão. E aí é abuso de livre-arbítrio. E assim, não é fácil, né, fazer isso. Então, vocês veem que não é à toa que a gente se junta, né? Porque eu podia estar fazendo isso sozinho do norte de Portugal, mas eu pego um avião e venho para encontrar a minha comunidade. Então, se você também já teve esse clique, se você já entendeu que é por aí, tem uma galera que tá fazendo isso parecido, entendeu? Um negócio que eu acho muito lindo dos cursos quando a gente dá, principalmente quando é presencial, é que o pessoal chega e fala, cara, eu não tô sozinha, né? Sim. Tipo, porque lá na minha galera que eu cresci, só eu penso essas coisas, só eu acredito nisso. Mas aí eu chego num lugar que tá todo mundo tentando ser mais saudável e ajudar os outros e tal e tal. Eu não sei quem foi que... Uma amiga minha que é vegana e a gente tava viajando e só comendo coisas veganas e tal e tal. Aí ela chegou, tá no interior da Espanha agora. E ela mandou mensagem e falou, Matheus, ninguém é vegano aqui. Eu falo, meu amor, a maioria das pessoas não é vegano no mundo inteiro. Você tava numa bolha de veganismo, aí você saiu e achou que o mundo, tipo, já tinha mudado. Sim. Totalmente, né? E pra quem tá começando e tá sozinho, é difícil perseverar. É muito difícil. É muito mais difícil. A gente vê isso quando o pessoal chega aqui e se encontra. Você vê isso no Vida Veda, o pessoal se encontra e dá uma injeção de ânimo, né? Sim. É isso que a gente precisa. Eu acho que a ideia que a gente ter criado essa comunidade do Ashram tem muito a ver com isso. É pra vocês saberem que vocês são parte de alguma coisa também. E de um lado você ter o grupo, né, te dando base, e de outro você poder apoiar essa causa também, que é muito justa, né? A gente aqui tem tipo 2 toneladas de ração por semana para alimentar esses mestres animais. A gente hoje deu sei lá quantos litros de leite para os bezerrinhos, sim, né? São 30. Hoje a gente está com 100 litros de leite, inclusive é um ponto importante. A gente está com 2 questões muito fortes aqui no cotidiano. Fora os 60 mil, a gente tem a despesa variável. Sim. E hoje a gente tem um óleo de ozônio que custa R$110, que a gente está usando 1 a cada 2 dias. Fora 100 litros de leite por dia. 100 litros de leite a gente está falando quase R$500 por dia. Então a gente pede encarecidamente o apoio de vocês nessa missão. Porque tudo isso está sendo volta para eles, e não para eles só os que estão mamando, não para eles só o que está usando o óleo de ozônio. Volta para eles através desse serviço de conscientização que esse coletivo presta, para que outros fora daqui sejam salvos. A gente repete isso vezes e vezes e vezes. A ideia não é prosperar o santuário, a ideia é a consciência expandir de uma tal forma que um santuário não seja mais necessário. Quando a gente precisa ter um sistema de saúde que fale para um ser humano que ele precisa comer melhor, eu já olho que esse sistema de saúde está dizendo o nível de inconsciência que a nossa sociedade vive. Porque de verdade, Matheus, ou seja, você precisa parar para alguém e falar, você precisa dormir? Pode falar para mim, por favor. Ou seja, já... Quando você vamos precisa... sair daqui, Paty, vamos sair. Quando você precisa falar para 2/3 das pessoas que estão na live hoje que elas precisam dormir, é porque o nosso sistema já não está funcionando mesmo. É por verdade. exemplo, ou então que não precisa ter cólica. Então, Sim, vamos mudar hoje. Deixa menos pessoal o negócio aqui. Enfim, tudo isso vai retratando, ou seja, o nível de como a gente precisa de ajuda e de como, ou seja, a nossa sociedade foi se perdendo em distorções onde a gente tem explicação que não justifica. Então eu tenho todas as explicações por que eu tenho cólica, eu tenho todas as explicações por que eu não durmo, eu tenho todas as explicações, só que elas não justificam. E aí entra de novo esse papel de comunidade e entra de novo esse lugar de urgência, porque a gente olha o mundo fora, a gente não olha o mundo dentro. Não, e a gente se cuida, né? E a gente se cuida. Então eu ligo pra Paty e falo pra ela que ela tem que dormir mais, por exemplo. Ou então ele fala pra todo mundo que tá perto de mim não falar, não, como que é? Não dá trabalho pra Paty. Exato, exato. Eu falo, agora eu vou tentar... Porque o que é bonitinho, eu não sei se vocês sabem disso, a gente já tá terminando a live, mas a gente é tudo voluntário, né, aqui no santuário. Exato. Então eu sou voluntário do santuário, a Lara é voluntária do santuário. E eu dou o dinheiro que eu ganho como médico também pra apoiar o santuário. Então quando a gente criou o Ashram, eu, na verdade, empurrei o Ashram pra frente com a ajuda de todo mundo,
porque eu queria que existisse a plataforma que eu quero usar para eu apoiar o santuário, né? Então, quando você entra no ashram e apoia o santuário, você tá entrando numa plataforma que a gente criou porque a gente queria essa plataforma pra gente, entendeu? Sim. E é uma comunidade, tem que ser, não tem outro jeito, entendeu? Eu preciso falar pra Lari, tipo, Lari, você precisa dormir mais. E a Lari tem que falar pra mim, você precisa viajar menos. Então, porque assim, não tem perfeição, ninguém aqui é guru de ninguém, entendeu? É todo mundo aprendiz. Exatamente. Os gurus são eles, na verdade. Então, Exatamente. Isso me lembra muito uma frase que é comum a gente escutar na yoga, né? Que fala quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. E eu sempre tive esse contexto, ou seja, que o mestre saberia e então apareceria e desceria do céu e se faria, enfim, alguma coisa mística e esotérica. E com o tempo eu fui percebendo que quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece, é porque o discípulo pronto, ele vê o mestre em todo lugar. E isso reforça esse lugar nosso, ou seja, o Matheus trouxe isso de uma outra forma hoje, a Lari no sentido de comunidade. A gente junto, a gente vai aprendendo uns dos outros. A gente vai cuidando, como o Matheus falou. E essa é uma força de comunidade também. A gente se cuidar, a gente se olhar. O próprio Cristo falou isso, vão em dois. Não vão sozinhos, porque quando um cair, o outro tá lá. Ou seja, é difícil que dois caiam juntos. Então, isso é uma força. Buda falou da Sangha também, pra gente estar unido. Isso só se reforça aqui. Pra mim, esse lugar que o mestre tá, não é o mestre que aparece. O mestre sempre está. Só que o aprendiz nem sempre. Então, a gente precisa invocar na gente, em cada um de nós, um lugar humilde de dizer, eu estou em pé no desconhecido, num grande mistério, e eu preciso que alguém me guie. E com essa reverência no coração, aí tudo e todos ao nosso redor se tornam professores. eu sou professor. Ele tá completamente apaixonado. Eu tô acertando a vozinha? Tá, É a ele primeira tá vez. olhando. É a primeira Cada um vez. tem a sua. Ah, é? Não tem um jeito certo nem errado? Não. Eu sou professor, eu tô aqui ensinando todo mundo. Olha como ele tá olhando. Ai, meu Deus. O Matheus tá apaixonado. Os olhinhos, são os olhinhos. Com essa orelhinha, como é que é, Os Paty? Que ele Ah, vira os é. olhinhos. Tem um lugar aqui dentro, ó, bem aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu não consigo perder aqui. Eu vou te mostrar e daí depois eu foco. Bem aqui, ó. Peraí, meu amor. Onde que é o lugarzinho que pega, meu amor? Agora eu tô tímido. Tem um lugar que ele vira bem aqui dentro, que ele faz o carinho e ele vira. Ó o focinho gostando do carinho. Todos eles adoram carinho dentro da orelha. Todos eles adoram. Daí tem um lugarzinho que você faz. Quem não tem- adora, cara? Exatamente. Cafuné é isso. Esse é o poder da sociedade, esse é o poder da comunidade. Considere fazer parte do ashram. Porque é isso aqui. Ah, e importante, né? Todo mundo que faz parte do ashram ganha um convite para vir visitar o santuário e participar de uma vivência com os mestres animais. Eu não sei se... Bota o link aí, Eu vou Lari, para as colocar. pessoas saberem. É sbr.org.br/ashram. A gente criou essa plataforma para você poder fazer parte dessa comunidade, para você poder apoiar do mesmo jeito que a gente também apoia, né? Quer dizer, não é do mesmo jeito, é do seu jeito, né? Que a gente apoia. Então... Cara, a Paty já tá muito tecnológica. Ela só abriu o negócio todo pra te mandar mensagem. Pera, só um minuto. Calma. Para. Caiu, voltou. Para. Caímos 4 vezes. Para. Essa ficou boa, foi só a gente Foi ótimo. parar, né? Exato, basicamente é isso. Foi só Funciona ninguém só. participar junto em um celular só. Quando você vier Ai, aqui deu pro certo. santuário, você não vem na expectativa de fazer live com todo mundo, tá? Mas vem na expectativa de abrir o seu coração, isso sem dúvida nenhuma. Ai. E Matheus, fala pra gente como que é acariciar o mestre bezerro. É parecido com acariciar o meu próprio braço, na verdade. Eu não sou tão menos peludo do que um mestre bezerro. E eu sou muito de contato físico, né? Então as pessoas, coitadas, que me conhecem, elas sabem, porque eu agarro, eu abraço. Agora na pandemia eu tô respeitoso com as pessoas que estão dando de longe. Mas eu normalmente sou aquela pessoa que deixa todo mundo desconfortável porque eu abraço muito, né? Olha que desconfortável que tá aqui. Verdade. E essa coisa do cafuné e do carinho é das melhores coisas que tem no planeta Terra inteiro, né? Sim. Tipo, você botar a cabeça no colo de um ser humano e ele fazer carinho em você. E é muito lindo ver como ele tá todo ferrado, mas o carinho ele acalenta, né? Mesmo quando a gente tá doente, quando a gente tá precisando. Então... E sabe uma coisa que sempre me chama atenção, mesmo em seres humanos? Por exemplo, quando a gente fala... Que eu tenho que olhar e não perder o foco aqui. Quando a gente fala de seres humanos, por exemplo, a gente fala que tá com algum problema, você tá com algum problema. É muito comum a gente falar, ai, não se sente assim, você vai Tocar, ficar né? meio... Tocar. O toque vem... Quando a gente olha as mães, um filho leva pro peito.
sabe, esses lugares que eu observo, daí a gente vai perdendo contato por várias coisas, né? Ou seja, dependendo da sociedade, existe até uma distância maior que a gente tem na Europa, você deve sentir isso. Mas aqui no Brasil a gente é muito carinhoso, é muito gostoso. A gente é muito gostoso estar de volta. Obrigado por vocês todos. E eu não sei quem daí é do Vida Veda, mas eu quero encontrar todo mundo nessa viagem. Se eu puder... Ele vai ficar 6 meses. Eu tô querendo viajar o Brasil inteiro pra ver, pra encontrar todo mundo, sair marcar um jantar, e sair pra almoçar. Eu não sei se a galera pode cozinhar, né? E a gente faz um bandejão. A gente vai fazer alguma loucura nessa minha viagem do Brasil. Olha, se preparem. Acabei de pensar numa coisa pra semana que vem, já que ele vai ficar 6 meses, que ele falou que quer encontrar todo mundo. Aí, ó, semana que vem. Já arrumei. Semana que vem, no sábado, bandejão no santuário, a gente vai. Não dá, sábado eu não posso. Sábado eu não posso. Ó, pode domingo. ser no outro, sem ser no próximo, sábado no outro. Então de tá repente eu marcado. posso. De repente tá marcado, tá Não, marcado. Tomara que a minha relações públicas não esteja aí. Monique, se você estiver aí, você tá desculpa, convidada. É sim. Quem manda na minha agenda é a No. Você vem, então. inclusive. Perfeito. É um motim. Dia 30, né? E a galera que já tá no ar, porque a gente já tem mais de 70 pessoas inscritas no Ashram. Dá pra fazer uma vivência? Dá pra fazer. Então, ótimo. Vivência do Ashram no outro sábado aqui. Sem com ser palestra. o outro. Dia 30. Qual é a data? 30. Pronto. 30. Qual é a palestra? Qual é a palestra? E já vou dar palestra. Vai dar palestra. Qual Pronto, é a palestra? a palestra que vocês quiserem. A gente faz uma caixinha nos stories e o pessoal diz que palestra que quer, mas é só pra galera do Ashram, quem puder entrar. Beleza. Pronto, combinado. Tá ótimo. Pronto, ó, quem entrar pro Ashram até o sábado que vem, eu acho que ainda muito dá tempo. espontaneidade. Estamos inventando tudo aqui na hora. Se você entrar pro Ashram até o final de semana que vem, a gente ainda consegue, quem sabe você consegue participar dessa vivência aqui em Camanducaia com todo mundo junto. Isso. Vai ser bem massa, dá pra fazer isso mesmo? A gente Dá pode pra fazer, isso? porque é tudo ao ar livre. Vai ter que daí dar quando agora. Exatamente. Eu tô 100% vacinado, então Sim. não se preocupe E comigo. acabou de fazer exame, a gente Acabei aqui de também tá fazer com exame. exame também, porque quando chega no Brasil precisa fazer exame. Fiz, eu acabei de fazer exame, eu tô ótimo. Tudo certo, então a gente tá com isso, daí quando vocês estiverem, Gente, vai ser muito bom isso, Vai ser inclusive. demais. Hein? Que bom que você Tudo inventou isso agora. vamos ver se a Monique vai achar isso também. Monique, não gonga a gente, Monique, por favor. Tomara que a Monique não gongue a gente. Então, ó, Monique, vai vivência dar no certo. santuário dia 30 Isso. de outubro, é isso? É Com isso palestra de Ayurveda, Isso. aula de yoga, que a Paty vai dar, que eu acabei de inventar também. Então vai ser Essa é a retribuição. vai ser um dia, ó, vai ser um dia de vivência yoga, Ayurveda, vai ser tipo um retiro essa porra, já virou um retiro isso. Então tá tudo certo de Maravilhoso. novo. A gente vai estar com máscara, o pessoal que tá aqui tá vacinado. a Entre gente... para o ashram, essa é a comunicação do dia. Tá o link Exatamente. aqui embaixo? Tá fixado. Tá o link aqui fixado. embaixo. Então é isso. Acho que já a teve gente de tudo um pouco nessa live, né? Acho que só falta a gente chorar em cima dele. superamos as expectativas aqui. Acho que foi, né? Acho que eu era o convidado do dia, né? Já chegamos como, né? Arrebentando. Maravilhoso. Obrigado pela presença de vocês. É graças a vocês que a gente faz isso tudo aqui. Se fosse só o apoio do Matheus, o santuário não ia estar vivo, né? Exatamente. É graças ao apoio de pessoas como vocês que a gente consegue cumprir com um custo fixo de R$60 mil por mês. R$60 mil por mês. Eu nem sei como a Patrícia dá conta de fazer isso para manter esse sonho e essa missão vivas. E o mais louco é que essa não é a única missão que tem que estar viva, porque não é só a vida dos animais que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar de muita coisa. Gente, é muito trabalho. Sim. Temos muito trabalho pela frente, tá? Se preparem. Então vamos junto, que daí vai ficar um pouco mais fácil, porque como o Matheus já falou, a Lari também, eu estou puxando esse assunto da comunidade de novo. Sozinho a gente inclusive se intimida pelo tamanho da obra. É muita Você coisa. fala, nossa, não vai dar, eu sou insignificante, então o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer tudo. Daí quando a gente junta coletivos, a força desse coletivo vai impulsionando a gente a acreditar. E faz parte da gente ver todo esse serviço e ter fé. Porque tem momentos que a gente caminha sem certeza nenhuma da mudança. E aí é a hora que a gente precisa procurar dentro e nas mãos que estão dadas ao lado para poder continuar firme. A única opção que a gente tem é consciência, a única opção que a gente tem é compaixão, a única opção que a gente tem dentro disso tudo é serviço. E a gente convida todos vocês para participarem disso todos os dias. Obrigado pela presença de vocês hoje aí. O mantra hoje é com o Matheus de novo. Ah, maravilhoso. Eu acho que pode ser um pouquinho mais longo, né? Eu tô nas mãos do Nandi aqui hoje. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Namah Shivaya.
Hari Om, Hari Om, Hari Om, Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Gratidão a todos. Um grande beijo nosso. Até a próxima. Até 30 de outubro. Até 30 de outubro.